Gente, a paz do Senhor, boa noite. Nós estamos começando mais um Café com Palavra e hoje nós estamos com ele, Silvano Souza. E o tema é um tema agradável. Nós iremos falar sobre uso e costume. Nós sabemos, Silvano, que as igrejas pentecostais, elas têm um costume específico, né? São aquelas igrejas mais avivadas, onde que os irmãos gostam daqueles cultos mais avivados. E nós temos também as igrejas neopentecostais, as igrejas que trabalham com propósito, com projeto de oração, células. E nos dias atuais que nós estamos vivendo, nós estamos vendo essa inclinação, onde que as pessoas tendem a voltar mais para essa área, né? Aquele culto mais light, aquele culto mais tranquilo. E como que você vê a respeito do pentecostalismo atual que nós estamos vivendo nos dias de hoje? O que eu vejo hoje é algo, coisa diferente, bastante diferente, inclusive para nós que somos cristãos desde alguns anos atrás, e vemos que nós crescemos com aquela doutrina da Assembleia de Deus, né? Aquela rigidez da doutrina. Mas antes era proibido ter televisão em casa, era proibido ter rádio em casa, né? E veja bem, e as igrejas, eu estou falando das Assembleias de Deus, são coisas que será que realmente ajuda a progredir ou nós trilhar um caminho a Cristo, ou será que de certa forma não atrapalha, inclusive hoje, nos dias que estamos vivendo hoje? Vemos que a Assembleia de Deus ela mudou muito. Verdade. E interessante, você tocou nesse assunto aí, eu estava aqui lembrando, e essa doutrina é uma doutrina que a gente pode falar sem medo, que é a doutrina do homem, né? Porque tem a doutrina da barba da Assembleia de Deus, né? E como que fica o Salmo de número 133? Vamos ler lá? Né? A Bíblia diz: quão bom que suave é que os irmãos vivam em união. Eu vou ler para vocês. Então, tem coisas que na verdade são exageros do homem. E isto fere a palavra de Deus e machuca, irmãos. Eu tenho testemunho de irmãos que sofreram muitas perseguições na igreja porque usavam barba, porque irmãs que se usasse um brinco, uma maquiagem, era expulsa da igreja. Principalmente a Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, tinha isso, a Deus é amor, né? A Deus é amor, acredito que até hoje, né? Mas eu acho que já mudou muito. Talvez deu uma aliviada mais nessa tal de doutrina, né? Como eles dizem, a doutrina, e veja bem que é uma doutrina em base humana. Verdade. Talvez seja bonito, mas você tem que entender que não podemos usar tais doutrina como critério de salvação. Exatamente. Porque viola a graça, né? Exatamente. Porque, olha, Cristo, ele veio, perdoou. Aí se a gente cai nesse contexto aí, você vê que quando Cristo encontra aquela mulher que foi pega no ato de adultério, obviamente que os escribas e fariseus, eles queriam pegar Cristo numa falha porque eles não levaram o cara. Mas a gente não pode anular o ato salvífico de Cristo na cruz do Calvário por usos e costumes de homens além da palavra de Deus. Porque o que acontece? Eu vou ler o Salmo 133 aqui para os irmãos entenderem. Olha o que a palavra diz: quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Então, Cristo era nazireu. O nazireu tinha a barba grande e o cabelo grande. Como explicar isso, né? Hoje, vivemos uma doutrina em que se o obreiro ou o irmão chega na igreja com barba, já é mal visto. Eu não digo cavanhaque, o cara fazer aqueles desenhos, sabe, aquela moda. Aí não, porque isso está trazendo Aí um mau costume. Isso, trazendo um miticismo, trazendo um mundo para dentro da igreja. É de se aconselhar, mas não pegar a pessoa também e isolar, como antigamente faziam, né? E não é antigamente, acontece. Ainda tem hoje, né? E isto.
nos dias de hoje. E são achismos da cabeça do homem. Ele acha que aquilo interfere na doutrina da igreja, que interfere nisso, interfere naquilo, nós não aceitamos na igreja. E isso é perigoso, quando você começa a dizer que não aceita na igreja. Veja bem, você não morreu na cruz por ninguém. Exatamente. Né? Aí você traz algumas doutrinas, ou não sei, costumes, ensina que você acha que é bom, e coloca isso dentro da igreja. E veja bem, a igreja é de Cristo, foi ele que morreu na cruz. Devemos ter cuidado, porque alguns costumes não é bom, não faz bem para a salvação da alma das pessoas que estão querendo chegar. O que a gente precisa entender é o seguinte, que o exagero, ele não é nocivo para a saúde cristã, para a saúde do homem, no contexto geral. Então, tem um cuidado pelas escrituras, tem um zelo para a igreja não se enveredar de uma forma mundana, tudo bem. Tem um controle, mas o líder é tratar as ovelhas como se fossem suas, né? Dizer, não, aqui na minha igreja não faz isso, aqui não acontece. Não, irmão, nós precisamos entender o que não está na Bíblia. Eu não sou obrigado, não é verdade? Porque assim, para um líder, ele me convencer de que eu preciso seguir a tal doutrina que ele está ensinando, ele precisa me mostrar na Bíblia, precisa estar fundamentado na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus ela é inerrante, a palavra não erra. Então tem várias vertentes de interpretação humanas que são errôneas e a das quais culmina em problemas. Eu presenciei uns dias desses aí, alguém que tinha frustração ministerial porque um pastor ensinou de uma forma errada, né, um certo ensinamento, e que a pessoa trazia uma bagagem, um sofrimento terrível por um momento de irresponsabilidade de um homem, né? Que às vezes o cidadão, por ter total autoridade sobre a igreja, o cara se comporta como se fosse dono da mesma, e que não é. A igreja tem um dono, que é o Senhor Jesus de Nazaré, não é verdade? Mas uma hora a conta vai chegar, Deus não vai deixar isso barato. Esse escândalo, esse problema todo dentro da obra do Senhor, fazendo com que as pessoas se afastem, uma hora o Senhor irá cobrar, e eu tenho certeza que a conta chegará em breve para muitas pessoas. Eu digo que não sou dono da verdade, nem de todo conhecimento. Você que está nos assistindo, pode deixar sua pergunta, ou concorda ou discorda do que a gente acha, do que eu penso, inclusive vou falar. Veja bem, tem muita igreja que pensa que o Pentecoste é pular e sapatear, e você vê que geralmente está tendo muitas reuniões, né? Pessoas que abrem uma igreja, um trabalho, né? E começa com esse movimento, bateção, rodação. Veja bem, se você procurar quantos livros tem a Bíblia, o camarada não vai saber responder. Então veja bem, o Pentecostes não é essa zoada, esse barulho, essa desordem, porque até a pessoa que está vendo, ele está achando feio, e as coisas de Deus não é dessa. Você falando me fez lembrar de Lucas capítulo 18, né? Jesus conta a parábola do fariseu e publicano. Então nós temos ali bem claro duas pessoas distintas e que adoram o Senhor de forma diferente. Mas o que acontece? O que importa para Deus é que o homem o adore com sinceridade, né? Você vê que o fariseu, ele tinha toda uma religiosidade, todo um dogma, e não sabia diferenciar o que é o amor de Deus, porque mesmo ele adorando o Senhor, fazendo as coisas corretas, mas ele não hesitou em julgar o outro e se sentir superior. Então essas pessoas que têm esses usos e costumes como prática de doutrina, esse tipo de pessoas, eles se julgam superior aos outros, sabia?
É o perigo. É o perigo. Então, quando eles chegam na igreja, que eles são acostumados, tem igrejas por aí que as pessoas tiram o chinelo, fazem aqueles cultos. Se você não tirar, para eles ali é uma ofensa, tá entendendo? Então, nós que servimos o Senhor precisamos viver à luz da Bíblia. E o que mais acontece nos dias que nós estamos vivendo é que as pessoas elas esquecem de examinar as Escrituras. Quando o homem examina as Escrituras, ele caminha pautado na palavra do Senhor. Então, gente, usos e costumes realmente têm fundamento bíblico, né? Que é a pergunta de hoje. Tem fundamento bíblico? Tem. Mas precisa-se ter um certo controle, não é verdade? Por quê? Porque Deus não levantou o pastor para ser um xerife dentro da igreja. Falar, você vai para o céu, você não vai, sua irmã chegou na igreja com um brinco, com uma maquiagem, a irmã já vai ser disciplinada, já vai sair do grupo, porque nós sabemos que acontece isso, né? Nós sabemos que acontece isso em várias igrejas. Nós não vamos aconselhar as irmãs chegarem com a cara cheia de pó e tal, mas se a irmã ela quer se arrumar bem, se apresentar bem para o seu esposo, quer vir na casa do Senhor feliz, bem arrumada, glória a Deus, o homem também. Então, se você serve a Deus e a forma de se vestir, de você se comportar, não fere os princípios bíblicos, amém, né? Nós como pastores não devemos de forma alguma interferir nem impor aos irmãos que se vista exatamente como a gente quer. O que precisamos ensinar é que os irmãos se vistam compostamente, de forma digna, como um cristão deve se vestir. Isto é normal. Eu não posso cobrar do obreiro que ele venha... Eu não vou aceitar também um obreiro no culto de ceia, de camiseta, de camisa gola polo em cima do púlpito, aí não. Mas se o obreiro está de camisa social, com sua gravata, ou com a camisa por dentro, com o seu terno, está bem vestido, vamos fazer a obra do Senhor. Até porque Deus olha pra gente e vê corpo, alma e espírito, não, né? Não a questão das vestes. Mas esse assunto é um assunto que rende muito. Eu acredito que vai abençoar muita gente. Você pode se vestir composta com uma calça social. A mulher tem muitos outros tipos de roupa que a mulher veste e fica bem composta, bem comportada, né? A gente também não é a favor e que venha para a igreja. Para a igreja trazendo seu corpo, fazendo isso. É interessante você tocou, porque o que acontece? A cultura hoje, né? Na verdade, a cultura, né? Assembleia de Deus, a mulher saia vestida. E é até bom que tenha esse controle, né? O que acontece? Paulo fala que o forte suporte a fraqueza do fraco. Então, se nós já temos essa cultura que ela já vem há séculos, a Assembleia de Deus já tem mais de um século, né? Mais de 100 anos aqui. Então, se tem essa cultura e vem uma irmã de calça para cantar no grupo, as outras irmãs elas vão se sentir ofendidas, não vão aceitar. E a Assembleia de Deus, o clero da Assembleia, os obreiros, os pastores realmente não aceitarão. Então, nós estamos falando especificamente da Assembleia de Deus porque nós fazemos parte. A Assembleia de Deus é uma igreja que ela é conservadora. E isso é importante. Nós não estamos aqui pregando para que você sirva a Deus de uma forma desgovernada. Não. Nós estamos falando a respeito dos exageros. Mas nós não abrimos mão da doutrina, da palavra do Senhor, de ser conservador, de ser temente a Deus, de ser separado do mundo, né? Ser santo para nós é ser separado do mundo. Mas o que acontece dentro desse contexto, que alguns obreiros, eles exageram, né, na dose. Um remédio, ele serve para resolver uma situação que você está passando. Mas se você tomar uma dose a mais, se exagerar, aquele remédio que era para curar, ele se torna um veneno. Não é verdade? Então o que acontece? Se você, por mais que seja o obreiro, que a intenção seja boa, e o cara começa a exagerar, isto vai causar um problema para a igreja. Eu ensino a questão de ter o controle para que a gente não venha se comportar com aqueles crentes meninos, aquele meninice, aquelas coisas. Isso. Mas se Deus usa
Inclusive, eu estou orando, Senhor, estou pedindo, Senhor, a partir de hoje eu quero pregar diferente, eu quero me doar mais, ter uma mensagem mais avivalística na igreja. Então, a questão do costume, e isso é um costume também da Assembleia, né? Fala a verdade. Você chega na igreja e o pastor está pregando, meio cochilando, não dá assim, rapaz, que negócio é esse? Aquela igreja fria, não, igreja é avivada, não tem como. Né? Você vê, ó, e é bom ser avivado. Aí quando passa um pouquinho da dose, a gente já percebe que realmente deu uma desequilibrada ali. Mas isso é bom, é gostoso para a gente entender que as coisas do Senhor, elas são moderadas, controladas e tudo se encaixa perfeitamente segundo a vontade do Senhor. Muito bom. Então vamos fechar esses parênteses aqui e vamos falar de um assunto que eu acho muito importante para os dias atuais, que são os dons espirituais. Já estou falando de usos e costumes, vamos migrar um pouquinho para os dons espirituais. Por que nós não estamos mais vendo a manifestação dos dons espirituais nos novos? O que é isso nos novos? Nas pessoas que estão chegando à igreja. Até porque um tempo atrás, o costume dos cristãos da Assembleia de Deus era aceitar Jesus e o que você fazia em seguida? E buscar o batismo. Exatamente, gostei. E esse costume ficou lá atrás sobre esse mundo. As pessoas hoje não se preocupam muito. Exatamente. Exatamente. O que nós estamos encontrando na igreja, o avivamento, entre aspas, está vindo daquelas pessoas mais velhas. Aquelas pessoas que aceitaram a Cristo há 10, 15 anos atrás. E é uma geração que vai passar. Que vai passar. Então, os jovens de hoje, eles não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Eles aceitam Cristo, mas eles não firmam, porque Cristo não é o centro. E aí, onde entra a questão da igreja se manter íntegra, a igreja manter os seus membros fora desta contaminação do mundo, porque a gente precisa entender que sem Cristo não adianta. Por isso que as pessoas, eles aceitam o Senhor, mas não firmam, porque eles não têm a alegria do Espírito Santo. Eles vêm, se tornam simpatizantes e depois deixam de ser simpatizantes e começam a estar na igreja e namorado com o mundo. E automaticamente que isso não vai para frente. Então eu sou a favor da igreja manter os seus costumes, manter uma cultura, os bons costumes e manter uma doutrina, a sã doutrina, como diz a palavra. Mas tudo isso pautado na palavra sem exagero. Entendeu? A liderança, o pastor, os obreiros entenderem que tudo que for feito ali tem que ter fundamento na palavra do Senhor e não opinião do homem sem que tenha embasamento bíblico. É verdade? Quando são coisas assim que você vê que não alteram muita coisa, né? Isso. Não vejo qualquer em nada. Mas o problema maior que eu vejo é quando alguns líderes eles colocam alguns costumes que impedem a pessoa de servir a Cristo com amor. Geralmente serve pelo medo, e o medo de servir a Cristo pelo medo é perigoso. É perigoso, né? Porque tudo você acha que é pecado. E aí você não consegue cumprir aquilo. E sabe o que acontece? A pessoa vai espiando. Qualquer errinho acha que já não consegue servir a Cristo, que Cristo é feliz por outro jeito. Então, esse é o problema maior. É você colocar alguns costumes que atrapalham o homem e a mulher de servir a Cristo com amor, né? Verdade. Eu estava assistindo um dia um pastor dando um sermão e ele falou algo que me marcou muito. Ele falou: nós precisamos ensinar as pessoas a amarem a Deus. Porque os 10 mandamentos já começam assim: amarás a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você ama o Senhor, você não traz exatamente isso. Você não traz. Então,
eu sou de uma época em que as pessoas traziam medo para que você aceitasse Jesus. Você tocou num assunto muito interessante. Uma vez eu fui em uma igreja, muitos anos atrás, em Salvador, e que o pregador, era o pastor da igreja, uma pessoa ficou possessa, né? E ao expulsar ali a entidade, o demônio e tal, ele começou a dialogar que tinha errado, né? Cristo não conversava com demônios. E ele falou assim, tá vendo aqueles jovens? Tinha bastante jovem. Falou, se eles não estivessem aqui na igreja, aí o inimigo, né? O diabo é mentiroso, meu irmão. Falou, eu ia matar todos eles. E aí, quando ele faz o apelo, vai, Obreiro Silvano, um turbilhão de jovens aceitaram Jesus. Só que no dia seguinte não estava nenhum deles lá. Porque o que você ressaltou aqui no seu argumento, essas pessoas elas foram porque elas sentiram medo naquela hora. Só que depois o medo passa. Então quando a gente ensina as pessoas a amarem a Deus, que elas começam a amar o Senhor, então elas não desistem da fé, elas não desistem da caminhada, porque elas servem o Senhor porque amam o Senhor. Elas não servem o Senhor porque está forçado, porque tem medo. Então, o que a gente precisa entender é ensinar as pessoas a amarem a Deus. A pessoa tem que aceitar Cristo para ter a sua salvação, para poder um dia, né, ver a face do Senhor como Ele é e passar e viver a eternidade com o Senhor. Então a igreja precisa ter ensinamento, porque uma igreja sem ensino ela é uma igreja fatídica ao fracasso, né? Porque o que acontece? Se a igreja não tem ensino, se a igreja não zela pelos princípios bíblicos, essa igreja vai afundar, não vai para frente. Então, que vocês que vão ouvir esse podcast, tenha certeza que nós não estamos aqui para criticar a igreja. Afinal de contas, nós fazemos parte, né, do corpo de Cristo. Mas nós estamos aqui para ajudar e também aprender juntos, né? Na verdade, que cada live dessa que a gente faz, cada podcast desse que a gente grava, a gente aprende um pouco, né? A gente tem a oportunidade de dialogar, de conversar, e é importante. Eu queria ouvir um pouquinho mais do Obreiro Silvano. Pode falar. Exatamente. A igreja não pode trazer o costume do mundo para dentro da igreja. O que eu discordo é você trazer alguns ensinamentos que não tem base bíblica, que são achismo. Eu acho que é melhor que os irmãos andem desse jeito aqui, porque é mais bonito, é mais viável, e acaba atrapalhando. Voltando à questão do uso e costume, é um assunto problemático na igreja. Uma vez eu fiz um propósito com Deus, lá na igreja que congregava em Salvador, ainda em missão, e eu fiquei 15 dias sem ir para a igreja. Eu falei, vou ver se os irmãos realmente eles vivem o que pregam. Teve irmãos que passou por mim e não falaram. Teve irmãos que passaram por mim e deram bom dia. Só um irmão me parou e deu a paz do Senhor e falou que estava com saudade de mim. Falou, Barão, volta para a igreja. Eu falei para ele, eu não desviei, Barão. Eu só fiz um teste para ver se realmente os irmãos vivem o que prega. Ele ficou me olhando assim. Então, às vezes a gente foca tanto, né, em coisas abstratas, em coisas que a gente pensa que é o certo, e aquilo que Cristo nos ensinou a gente está deixando de mão, que é amar os nossos semelhantes, que é cuidar, que é você insistir ali com o irmão quando ele se encontra fraco. Obviamente, deixar isso bem claro que às vezes tem irmãos que não quer, né? A gente tem que fazer uma ponderação, né? Porque o que acontece? Tem pessoas que realmente elas não querem mudança. Observe que o filho pródigo, vamos para a Bíblia, né? O pai não vai atrás dele, porque ele saiu com suas próprias pernas. E lá ele tinha tudo de bom e de melhor. Então, quando ele chega no mundo que ele quebra a cara, ele cai em si e volta. Então tem situação que a pessoa ela vai sair da igreja e Deus não vai permitir que ninguém vá atrás dela. Porque ela tem que sentir o mundo lá fora e ver o que ela perdeu, que ela estava na casa do Pai, né? E saiu da presença do Senhor por um capricho ou por alguma coisa que a pessoa julgou estar correta ou não.
Então se faz necessário que essa pessoa se arrependa e volta. Mas tem situação em que o Senhor envia pessoas para ir buscar aquelas pessoas que estão feridas, machucadas. Dentro da igreja sempre tem pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que se machucam sozinhas, pessoas que são machucadas por outras pessoas e pessoas que têm aquele complexo de inferioridade dos quais a gente precisa estar tendo cuidado, tá ajudando. Então, quando se trata de vida, usos e costumes, ele tem que ficar de lado. Então, meu amigo, minha amiga, você que ouve, todas as vezes que você quiser tomar uma decisão, tome pautada na palavra de Deus e aprenda a servir o Senhor, independente de costumes humanos, de regras, mas também, deixa eu deixar um conselho pastoral para você. Se você congrega em uma igreja e você não concorda com o uso e costume dela, você precisa rever isso daí, orar a Deus, conversar com o seu pastor, porque a igreja ela não vai mudar por causa de um membro. É o membro que muda por causa da igreja, entenda. Você vai chegar na igreja e todo mundo não vai mudar por causa de você. Você tem que conhecer o lugar que você está congregando. Você tem que saber se aquele lugar você se sente bem, se adequa àquela liturgia, para que você também não esteja em desobediência e em pecado. Porque quando você congrega no lugar e você desobedece todas as normas, você peca também. Você está em pecado, você está pecando, porque você está em rebelião, você está resistindo, você está batendo de frente com a sua liderança, sendo que todos ali concordam. Então, Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te dê a direção e aprenda a examinar as Escrituras, porque dela vem a palavra do Senhor e o poder de Deus e o direcionamento do céu. Deus abençoe.